E Lucas, começa orando por nós, e alguém que quiser já orar, também já abre o microfone e já libera pelo menos uma oração, pelo menos umas duas orações antes da gente começar. Amém? Senhor, obrigado por esse momento, Senhor, obrigado por cada um que se dispôs a estar aqui, Pai, para que essa palavra possa entrar em nossas mentes e nossos corações. Capacita o Jota para que ele possa de alguma forma esboçar aquilo que é a tua vontade nesse momento, Deus, para que possamos colaborar e participar, Senhor, para trazer vida, Senhor, sobre essa palavra, Deus. Que Amém, Senhor. possamos de alguma forma representar elas no nosso dia a dia, no nosso relacionamento de aliança, que isso possa ser entendido e vivido por nós, Pai. Como unidade, nós possamos viver juntos, buscando crescer e aprender na palavra de Deus, Pai. Amém. 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 Amém, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações e os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer e nos ensina não só a ouvir, Senhor, mas a praticar aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso meio. Em nome de Jesus, que nosso coração seja disponível para aprender mais e mais do Senhor e para colocar isso na nossa vida prática também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos livre de sermos pessoas que só escutam, que só ouvem as instruções da parte do Senhor e nunca praticam nada, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a esse lugar e que nosso coração esteja disposto, Deus. Em nome de Jesus, como foi dito pelo Edu na aula passada, que haja disposição no nosso coração em viver tudo aquilo que nós temos estudado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Eu peço que o Senhor venha sobre nós, sobre a casa de cada um que está aqui, Senhor, cada um que vai assistir isso em algum momento depois, mas que o Senhor venha sobre nós, Espírito, escreva a sua lei nos nossos corações, toca os nossos corações, Senhor, acima de tudo, e como meus irmãos oraram, nos ajude a praticar, nos ajude a descer para a prática, sair do campo das ideias e realmente viver isso, né, viver a verdade em amor, em nome de Jesus. Fala conosco essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Galera, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7 e esse capítulo desenvolve o desenvolvimento da confiança, né? Eu acho que esse capítulo ele é uma espécie de ponte, né, entre o que nós falamos sobre amizade e o que nós falamos sobre discipulado, né? Então, assim, é meio que uma ponte entre essas duas coisas que são extremamente importantes, né? A amizade e o discipulado. E porque a gente vai chegar lá, elas são duas coisas que elas entram, né? Elas se correlacionam. Mas um caminho que nos trouxe até aqui, você que já acompanhou, que veio, né, que assistiu às aulas anteriores, eu nem sempre consigo estar. Na verdade, a maioria das vezes eu quase não consigo estar. Normalmente eu assisto a gravação, ou eu entro aqui só para dar um pitaco, fico um pouquinho e vou embora, como já aconteceu várias vezes. Mais conhecido como nota de rodapé. A notinha de rodapé. Então, mas eu tenho ouvido, né, na verdade, nem assistido, eu tenho ouvido as aulas. Então, isso tem afetado muito, porque já é a segunda vez, né, desde o ano passado a gente tem estudado isso. É a segunda vez trazendo uma perspectiva até mais dentro do livro, né? No ano passado a gente meio que deu umas viajadas em algumas aulas, mas não disse que não foi edificante e tudo mais. Então, até aqui a gente viu sobre essa construção do amizade de aliança. Até aqui, a aula passada, por exemplo, o Eduardo Filho falou sobre a aliança entre essa amizade, né? Entre Jonatas e Davi, o nível, né, de profundidade, de intimidade, de de amor que eles tinham, né, um compromisso ali que eles tinham um com o outro. Então, essa foi a base disso, foi o que o Eduardo trouxe para nós na aula passada, né? Então,
A gente viu sobre preferir o outro, né? Preferir o outro em vez de nós mesmos, de dar-se pelo outro, né? De dar-se pelo seu amigo, né? Que toda amizade ela precisa ter um centro, né? E que a centralidade é Deus, que a gente precisa ter essa essa garantia verbal de ambas as partes, né? Da aliança. Quando Jonatas afirma lá a parte da aliança dele para Davi, ele pega, ele se tira as vestes reais dele ali, né? Tira as armaduras dele, entrega e tudo, né? Então, assim, é muito importante essa caminhada que a gente tem construído, o livro, apesar de que cada capítulo é extremamente rico, cada capítulo que a gente vê é extremamente rico, extremamente edificante, e eu digo que cada capítulo daria até um outro livro, do tanto que isso é rico e profundo, mas não deixa de ser uma construção, né? Para quem é que fez quem conseguiu fazer, ou pelo menos ouvir os áudios do curso inteiro que começou no ano passado aí? Levanta a mãozinha aí nos emojis aí, só para eu saber. Só o Eduardo Filho, Kathleen, top. Então, quando a gente chega no final, quando a gente chega no final, parece um quebra-cabeça enorme que se encaixou e trouxe ali para as aplicações práticas para a vida cotidiana no ambiente, né, vamos dizer assim, da igreja, que é o dia a dia. O ambiente da igreja não é o prédio, não é. O ambiente da igreja é a vida na vida, o ambiente da igreja é dia a dia. Então, a gente viu sobre prestação de contas, a importância disso, né? A gente viu que o compromisso da aliança, ele nos leva a um lugar de autoridade. Ele falou bastante sobre... Um ponto que falou muito comigo é a questão da fé, em primeiro lugar, né? Que mostra onde Jonatas errou ali, quando ele permaneceu do lado de Saul no final. Nossa, aquilo mexeu demais comigo, porque ele traz esse aspecto de que Saul, ele representa a estrutura religiosa, né? E Davi representa ali o novo de Deus, o que Deus está fazendo para aquela estação. Então, isso mexeu muito, muito comigo mesmo, porque a gente se apega, né, aos nossos modelos, às nossas estruturas e tudo. E esse livro tem trago esse paradigma, quebrando todas as coisas, né? E essa semana, essa aula agora, esse capítulo que a gente leu essa semana, ele fala sobre essa ponte, né? Que vai transicionar entre esse lugar de amizade profunda e o discipulado e vice-versa, né? Então, tem algumas perguntas que eu acho que seria importante a gente prestar atenção e responder, né, no capítulo de hoje, que eu anotei pelo menos 5 perguntas aqui. Eu anotei pelo menos 5 perguntas aqui. Dessas perguntas, como construir um relacionamento de aliança? Basicamente, o livro ele fala de tudo isso, né? Como construir essa relação de aliança? Como confiar? E a outra pergunta é como confiar em alguém depois de já ter tido decepções no passado? Eu fui decepcionado. Como agora estou tão machucado que eu não consigo mais dar passos de confiança, né? Eu sou alguém desconfiado, eu não consigo me relacionar eu não consigo mais confiar em ninguém. Então, como que eu vou viver em comunidade se eu não consigo desenvolver esse aspecto da minha vida? E como que o discipulado acontece de verdade na nova aliança? Porque a gente tem um aspecto, muitas pessoas, eu vinha, né, de um contexto de discipulado que era totalmente distorcido, que pregava algo que no final, na verdade, era mais sobre uma dominação, um controle sobre a vida do discípulo, né? Então, como que o discipulado de verdade acontece na nova aliança, né? A gente vai ver um pouquinho disso, mas aprofundar mais no capítulo da semana que vem. E, por fim, algo que me chamou muita atenção, que é uma pergunta que eu sempre me fiz, é como ter mais revelação do plano de Deus e de quem Deus é, né? Esse capítulo, ele responde essas 5 perguntas. Então, basicamente é isso que a gente precisa ter em mente ao olhar sobre o desenvolvimento da confiança. Como eu falei no início, eu não vou trazer apenas uma perspectiva do capítulo, porque quero crer, eu quero crer que todo mundo leu, né? Mas então a minha perspectiva aqui
trazer alguns pontos que chamaram a atenção, trazer uma perspectiva que seja um pouco de fora, mas que complementa isso, e mais do que isso, né, a cada ponto abrir para a gente discutir, abrir para que vocês possam compartilhar também, falar o que vocês mais foram ministrados, o que mais chamou a atenção de vocês e tudo mais. Eu acho que a graça de estar aqui ao vivo, né, todo mundo aqui ao mesmo tempo é essa, né, porque como eu falei em tom de brincadeira, mas é verdade, porque senão a gente só gravava depois da reunião e aí todo mundo assistiu ali como se fosse um curso, alguma coisa assim, e não é isso, né, acho que a graça disso aqui é uma resenha, é essa troca, é essa edificação mútua, né. Bom, o começo do livro já fala sobre o desejo dessa amizade profunda que Jonatas teve a Davi, e diz assim, a Bíblia, ela não nos ensina a permanecer sozinhos e isolados dos outros, por outro lado, ela nos exorta a não depositar a nossa confiança e intimidade em pessoas que possam pisoteá-las e esmagá-las. E aí ele faz a comparação, né, baseada em Mateus 7, no versículo 6, não lance ante aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem os pés e, voltando-se, vos dilacerem. É interessante que ele usa essa comparação para nos falar que a nossa vida, o nosso coração, mas a nossa vida, no entanto, é uma pérola. É algo valioso e não pode ser lançado para porcos, lançado para qualquer um. A maioria das pessoas que eu conheço, apesar de que no nosso meio também tem muitas pessoas que não, mas grande parte das pessoas, no geral, tem o desejo de se casar. Grande parte. Construir uma família, ter alguém, uma base confiável na qual e com quem compartilhar a vida. Isso é normal. E quando a gente fala disso, é natural pensar que essa pessoa, ela vai ser alguém que você vai confiar a sua própria vida. Até porque, e é isso mesmo, de fato se tornar um. Você vai confiar a sua vida a essa pessoa. E o livro, ele traz muitos princípios que nos ajudarão a construir esses relacionamentos sólidos, profundos, de amizade, e que, é óbvio, em consequência disso também, casamentos, famílias e etc. Então, mais do que isso, né, o foco é falar do valor, do quão valoroso é ter uma amizade que tem um aspecto eterno, né, uma amizade de aliança, porque eu não sei vocês, mas a percepção que vocês têm sobre isso, mas hoje a nossa mundo, o nosso século, a gente está tão secularizado que o tipo de amizade que a gente tem, ela é uma amizade muito líquida, né, muito líquida mesmo, ao ponto de que se alguém, né, vou usar esse exemplo que acho que é o mais comum, se alguém sai do nosso convívio, debaixo da nossa placa, da nossa denominação, a gente quebra o vínculo com essa pessoa. Então, isso nos mostra o quão líquido é o nosso conceito de amizade, né? Então, se nós somos um povo de aliança, se nós temos entendido no Senhor que esse é o estilo de vida da igreja dos últimos dias, né, o estilo de vida da igreja que antecede a volta de Jesus, um povo da aliança, então, a relação com o outro, né, o Paulo Borges, ele costuma dizer que o evangelho, ele veio restaurar as nossas relações uns com os outros. E isso é muito verdade. A nossa relação com o Criador, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com a criação, com as coisas criadas. Então, dentro dessa perspectiva, independente de onde a pessoa esteja caminhando, a gente precisa olhar com os olhos de o que eu construí com você vai muito além de uma placa de denominação. É óbvio que com o tempo a gente sabe que as coisas, as crenças às vezes dão conflito, há conflitos em visões, há conflitos em cosmovisões, mas o que nos une, ele sempre vai ser maior do que aquilo que nos separa, e a gente precisa colocar isso dentro do nosso coração, sabe? E tirar essa perspectiva bairrista, né? Uma perspectiva bairrista é aquela que
que a gente só tá ali, se você não for daqui da região noroeste de Goiânia, eu não falo com você, se você não for da favela, eu não falo com você, é a mesma coisa. Então, se você não for da Batista, eu não falo com você, se você não for da Presbiteriana, eu não tenho relação com você. Cara, a gente precisa quebrar isso de uma vez por todas, a gente tem falado sobre isso, né? Então, dentro desse contexto, eu queria que você abrisse comigo, alguém abre para mim, por favor, Efésios 4, a gente vai ler do 1 ao 16, se você puder abrir, abre seu microfone, abre sua câmera e lê pra gente, por favor. Guetos espirituais, o Atos falou. É isso aí, Atos. Efésios 4, o quê? Do 1 ao 16. Ixi. Tudo, né? Portanto, como prisioneiro... Eu leio 8, outra pessoa lê 8. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno no chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Aleluia. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia. Bom, esse é o retrato da igreja. Quando nós falamos da igreja dos últimos dias, de um povo de aliança, do corpo de Cristo, esse é o retrato da igreja. Então, é interessante que ele traz, né, no versículo 5, aspectos que são pilares, né, da fé em comum, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Então, e lá na frente, no versículo 3, ele fala, até que nós todos cheguemos à unidade na fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Tudo isso, gente, tem uma expectativa do Senhor. Se eu pudesse dizer, não sei se eu posso dizer isso, né? Cadê o controle das heresias aí? Se eu pudesse dizer isso, é que se tem um alvo que nós precisamos alcançar, é esse. Entende? A gente fala muito sobre Joel 2, por exemplo, né? Mas o Joel 2 vai acontecer para que a gente chegue nesse lugar. A igreja gloriosa, essa é a igreja gloriosa. Mas como que a gente vai viver isso em meio, talvez a gente pense, né? Como que a gente vai viver isso em meio a tanta divisão? Como que a gente vai viver isso, né? No meio do tempo que a gente vê hoje? Só tem uma forma, a aliança. Por causa da aliança. Porque é interessante que ele mesmo, você vai ver que no versículo 11, ele fala, ele mesmo concedeu, né, alguns para apóstolos, outros para profetas, tudo mais, com vistas ao aperfeiçoamento, à edificação dos santos. Ou seja, ele mesmo fará, e ele é digno de confiança. Isso precisa aquecer o nosso coração, e não deixar a gente, né, desesperado e tudo mais. Então,
olhando para esse aspecto, esse é o alvo. Então, toda a amizade e todo o discipulado tem como fim essa estatura, a medida da estatura plena, o conhecimento pleno de Cristo Jesus, né? E há uma progressão no desenvolvimento da aliança, a níveis de intimidade. A gente vai ver muito isso aqui nesse capítulo, né? Tem gente que ao longo do tempo, por conta de tantas mágoas, tantas coisas que acontecem, ele se trava de tal forma para as relações que a pessoa ela não consegue desenvolver amizades íntimas. Ela até quer, ela até entende, ela até tem esse desejo, mas ela não consegue se abrir de verdade. Ela se faz inacessível porque ela foi machucada em algum momento e ela decidiu inconscientemente até não confiar. Então, o desenvolvimento da confiança e o desenvolvimento da aliança é uma progressão, é uma progressão. E aí a gente vai ver nesse livro que ele fala na página 70, ele vai falar assim, na página 70 mesmo? Isso mesmo. Não, é na página 69 que ele fala assim, e se a pessoa me rejeitar? E se eu for traído? Como eu posso ter certeza de que eu não serei ferido? Né? Essas perguntas, elas vêm para que é o retrato de pessoas que já foram realmente machucadas e não conseguem se envolver. Ela sempre está ali desconfiada, né? Sempre está desconfiada de tudo e de todos. Ela não consegue se envolver de forma profunda. Então, é óbvio que a gente leu aqui Mateus 7,6, da primeira página do livro, que ele fala para a gente não, né, se abrir com todo mundo e tudo mais, e a gente não deve se relacionar tanto de amizade, quanto namoro, casamento, essas coisas de forma precipitada. A gente não pode fazer aliança com qualquer pessoa, entende? A gente não deve confiar em qualquer pessoa. E tem um aspecto que o livro traz, é que a amizade profunda, ela resulta em intimidade, e a intimidade, ela produz vulnerabilidade, e a vulnerabilidade envolve o risco de ser ferido. Então, você precisa realmente escolher muito bem com quem você vai se tornar uma pessoa vulnerável. O problema é que quando a gente olha para o contexto, nosso contexto hoje, nós somos pessoas tão fechadas, porque já vivemos tantas mágoas, tantas cargas de decepções e tudo mais, que a gente não consegue nem sequer olhar para a pessoa e buscar desenvolver uma relação que gere essa confiança, esse ambiente saudável. E aí o que acontece? Acontece que a gente fica em um ambiente coletivo, mas sem raízes profundas. Um ambiente coletivo onde todo mundo se conhece, se cumprimenta, tem uma amizade bem superficial, está junto ali nos momentos e tudo mais, mas não tem essa vulnerabilidade que gera amor e esse lugar que gera o crescimento que vai nos conduzir até a plena estatura, a estatura plena de Cristo. Faz sentido? Gente, vocês estão aí? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz com o cliente hoje, no meio da reunião. Gente, vocês estão aí? Eu tô achando que eu tô falando sozinho. Confiança versus amor. Então tá, vamos entrar no livro, né? Esse capítulo, ele me deixou bem reflexivo, porque eu tenho me evangelizado, né, nesses últimos dias, né? Eu tenho buscado me evangelizar nesses últimos dias. E uma coisa que o evangelho do reino, ele deixa muito claro, é que o homem não presta. O Haroldo gosta de falar isso, né? O homem não presta. Então, o evangelho do reino, ele deixa isso muito evidente. Só que Jesus, ele sabia muito bem disso. Não é à toa que lá na passagem de João, vamos ler, João 15, do 13 ao 15, né? Tá aqui no... Se você quiser ler pelo livro, tá na página 73. Gente, vocês estão vendo os barulhos aqui? Tá tranquilo? Estão ouvindo bem? Ou tem alguma coisa atrapalhando aí, um barulho? Tá ouvindo bem, né? Tá, beleza. Pode falar, Laís. Ou Niel, não sei quem tá aí. Foi sem querer.
Então, o pessoal começou a soltar fogo de artifício aqui, mas que bom que vocês estão ouvindo bem. Então, vamos lá. João, capítulo 15, do 3 ao 5, fala: ninguém tem mais amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis aquilo que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Amém? Então, quando eu olhei para isso, para essa perspectiva, você percebe que nesse momento, que é um resumo ali do final do discipulado de Jesus, eles eram amigos de Deus. Nesse lugar, eles saíram do lugar de servos para se tornarem amigos de Deus. Mas tem um momento aqui que Jesus afirma veementemente que ele não confiava neles, que é no João capítulo 2, do 24 ao 25, que ele fala assim: o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos e não precisava de alguém que lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E aí a pergunta: o que aconteceu entre essas duas coisas? O que aconteceu entre Jesus olhar para os discípulos, para as pessoas que estavam ao redor dele e falar assim: eu não confio nesses caras, porque eu sei a natureza deles, e agora eu chamo eles de amigos, porque eu fiz eles saberem as palavras do meu Pai. O que aconteceu no meio dessas coisas? Bora lá, alguém quer falar? Eles Samara se quer falar, eu vi. tornaram pessoas confiáveis. Sim, eles se tornaram pessoas confiáveis, certo. Mas por quê? Como? Você acha que o homem... Vai, fala, Samara. Ela abriu o microfone. Não, o Senhor viu o potencial, né? A disposição, né? Eles não eram perfeitos, mas tinha a disposição de serem ensináveis, né? O potencial de se tornar confiável. Acho que é isso. Exatamente. Então, não importa o que eu penso sobre mim, e não importa também o que as pessoas elas pensem sobre mim, ou sobre você, né? Mas o que Deus pensa. Porque Deus ele enxerga coisas em nós que nós não enxergamos. Mesmo ele sabendo... Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Abre comigo em Gênesis 6. Gênesis 6, do 5... Vamos fazer o seguinte, Samara, abre Gênesis 6, dos versículos 5 e 6, e... Deixa eu ver quem aqui. Sávio, abre Gênesis 8, versículo 21. Samara pode ler primeiro. Sávio, abre Gênesis 8, versículo 21. É Gênesis 6? Gênesis 6, versículos 5 e 6. Entendi, 26. 6, do 5 ao 6. Isso. O Senhor, Pode ler. tá. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Isso é Deus falando sobre o homem, a opinião de Deus sobre o homem antes do dilúvio, ok? Sávio, pode ler, por favor. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Isso é um link do que Jesus acaba de falar, né, em João 2, aqui, que a gente viu que ele conhecia a natureza humana. Então, antes do dilúvio, Deus tinha uma opinião sobre o homem. Ele foi lá e matou todo mundo. Matou todo mundo. Falou assim, opa, vou reiniciar aqui. Só que depois disso, Noé foi lá e
esse visual. Noé foi lá, rapaz, tirou minha concentração aqui. Noé foi lá e fez o sacrifício. Noé foi encontrado justo, Deus salvou a vida de Noé e ele fez um sacrifício ao Senhor. Nesse sacrifício ele sentiu um cheiro, um aroma agradável, só que a opinião dele não mudou sobre, tipo assim, eu vou escolher o Noé, esse homem justo, e a partir dele vou dar sequência à descendência da terra, né? Vou fazer nascer um povo a partir de Noé. E mesmo assim, a opinião de Deus sobre quem é o homem, a natureza do homem, a maldade do homem, continuou a mesma. Ou seja, o homem é mau desde a sua mocidade, desde o desígnio, o desejo interno do seu coração, todo o desejo do seu coração é mau. Jesus sabia, Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus. E ele sabia disso desde o início. Então, a gente precisa ter uma lente pela qual a gente enxerga o mundo, e a lente precisa ser o evangelho, né? É o que a gente chama aqui de cosmovisão. A nossa cosmovisão de mundo não é a mesma das pessoas que estão ao nosso redor. A nossa cosmovisão é evangelho. A gente precisa enxergar pelas lentes do evangelho essas coisas. Então, nessa perspectiva, toda relação, como a gente já falou no capítulo passado, que não tem centralidade na pessoa de Cristo, é fadada ao fracasso. Porque toda relação, ela envolve pessoas más, pessoas caídas. Entende? E aí, mas... Pode falar, Kelly. Você levantou a mão? Você falando dessa ideia do Senhor não ter mudado sobre o homem, né? Aqui, na página 70, é muito massa, cara, que ele fala aqui. Ele fala, ele queria confiar em todos, mas sabia que não podia. Jesus teria confiado em qualquer um que fosse digno de confiança, mas não conseguiu encontrar alguém que pudesse confiar. Sendo assim, Jesus escolheu algumas pessoas que demonstravam algum potencial de tornar-se dignas de confiança. Ele dedicou seu tempo treinando-as a serem confiáveis. Jesus não só estava disposto a entregar-se a qualquer um que fosse confiável, mas também se dispunha a treinar quem demonstrasse essa disposição ao potencial. Caraca, você tá, então, a diferença, o que aconteceu entre uma coisa, esses homens maus, caídos, que não podiam ter confiança para se tornarem discípulos de Jesus e amigos de Deus. Cristo aconteceu. Cristo aconteceu. Ele interviu. Então, meus amigos, é por isso que a gente não acredita que essa coisa de vou casar com o irmão que é, né? A pessoa vai casar com uma pessoa que não é... ela é perfeita, só falta Jesus. Cara, isso... meu Deus. Então não é. Se falta Jesus, meu amigo, então é mal. Então não presta. Entende? E isso em todos os aspectos. Eu tô citando o exemplo do casamento, que a nossa assimilação de aliança é maior, né? Mas em todos os aspectos. Ok? Bom, a gente vai trabalhar um pouquinho, vamos avançar, porque senão vai enrolar muito. Dados inflamados do inimigo. Em resumo dessa parte aqui, os dardos inflamados do inimigo são as palavras. As palavras, não qualquer... Ele traz dois aspectos aqui. Ele traz o aspecto de alguém que lança palavras sobre você, ofensas, enfim, etc. E ele também traz o aspecto de alguém que é próximo a você. Alguém que tem, às vezes, uma posição de confiança, uma posição de, vou usar esse termo, né, essa posição de liderança, alguém que exerce alguma autoridade de alguma forma que você admira e tem um nível de vulnerabilidade com essa pessoa, entendeu? E aí essa pessoa vem e tudo que ela falar vai ter um poder diferente. Por quê? Porque ela tem um acesso mais próximo ao seu coração. Então, tudo que alguém fala... É um exemplo clássico. Alguém pode chegar ali na rua que eu nunca vi, me xingar enfim, acabar comigo. Eu não vou estar nem aí. Agora, se a minha esposa me xingar, gente, se a minha esposa falar alguma coisa pra mim, ela pode falar a mesma coisa que o cara da rua que eu nunca vi falou, mas o peso é outro. O peso é outro por quê? Porque
o nível de intimidade, o nível de entrega, de acesso ao meu coração é outro, é maior. Entende? Então, existem muitas feridas que são causadas por líderes no contexto eclesiástico, né? E isso porque em algum momento esses líderes não tiveram a sabedoria de, diante da vulnerabilidade, diante da exposição do nosso coração, do coração dos irmãos, ele não guardar suas palavras. A Bíblia fala que o homem sábio é aquele que consegue refrear a sua língua. Né? Então, isso é muito importante. E logo em sequência disso, se você quiser, gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, por favor, levanta a mãozinha e tudo mais, senão eu vou seguindo aqui. Então, aqui tem uma parte que eu destaquei que diz: se algo vil é dito por uma pessoa que ocupa uma posição privilegiada e vulnerável em nossa vida, aquela seta inflamada pode atingir o nosso coração diretamente. E isso pode nos impedir de amar outros. Então, linkando ali com o que eu falei no início, por que as pessoas têm dificuldade em se envolver em relacionamentos profundos? Porque em algum momento ela foi machucada. E normalmente essas feridas são causadas por palavras. Ok? Bom, e dentro disso, ele continuou falando sobre nada de gracejos indecentes. Efésios 5, do 1 ao 7, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Ou seja, olhando por esse contexto, a gente não precisa selecionar muito bem as nossas amizades. Selecionar muito bem quem são os nossos companheiros. Quantas pessoas, gente, que entram em profunda acusação, profunda depressão, às vezes travam a sua caminhada, a sua jornada com Cristo por causa das famosas brincadeirinhas. Fala sério. Eu já vi irmãos, um irmão de sangue mesmo, fazer mal ao outro, difamar, provocar tristeza profunda no outro, e depois dizer assim, era brincadeira. Causou uma intriga, falou, espalhou uma coisinha, falou uma coisa para outra coisa para outra, e fez aquele telefone sem fio, para depois chegar na pessoa, falar que fez isso, e depois falar assim, era brincadeira. Cara, entende? O que a gente chama de brincadeira, em muitas das vezes, tem outro nome, e o nome é pecado. Então, irmãos, o falso testemunho, difamação, opressão, porque a gente gosta de rir, né, da desgraça alheia, né? Então, o livro ele fala assim que o que torna a maioria das brincadeiras engraçada é que elas nos levam a rir dos defeitos ou da dor alheia. Todos que participam de ministério ou exercem posições que influenciam os sentimentos de muitas pessoas deveriam evitar todo tipo de gracejos indecentes, de acordo com o que a gente acabou de ler em Efésios 5. Lá em Provérbios, no capítulo 25 ao 18, o livro diz: martelo, espada, flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Então, ele está trazendo esse aspecto do homem que faz essas coisas. Mas no finalzinho, ele ainda traz o aspecto de quem se deixa levar, que se expõe a esses homens, que é em Provérbios 25 também, versículo 19. Como dente quebrado, pé deslocado, é a confiança do desleal no tempo da angústia. Deus não nos chama para depositar nossa confiança pessoal
nas mãos de alguém infiel e indigno de confiança. Mas, Jota, você acabou de falar para mim que todo homem é mau, todo homem é indigno de confiança. Então, como assim? Como que eu vou olhar para a pessoa e saber se essa pessoa é digna de confiança? Calma, né? Então, o livro responde, tá, gente? Calma lá que o livro responde. Então, se você quiser abrir na página 73, vamos para o terceiro tópico. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse tópico? Nada de gracejos indecentes? Deixa eu falar uma situação aqui engraçada. Jota, tem no chat. Oi? A Luma fez pergunta no chat. Às vezes é até uma mentira, a Luma falou. Mas ficamos tão mal que tomamos como uma verdade. Lamentável. Falar que as pessoas são feias entram nisso daí. Você sabe o que é a questão? A gente nunca sabe a saúde, o nível de saúde do coração da outra pessoa. Sabe? Às vezes uma brincadeira que é ao nosso ver. E, gente, vocês me conhecem. A maioria daqui me conhece muito bem. Eu sou um cara cheio das brincadeiras. Então, isso aqui me quebrou, vocês não estão entendendo tanto. Porque é o seguinte, quantas vezes as pessoas se magoaram comigo por causa de uma brincadeira que eu fiz e eu nem me toquei. E eu sou esse cara, tá, gente? Às vezes eu faço uma brincadeira, às vezes eu falo alguma coisa e tudo mais, e a pessoa se ofende comigo e eu nem percebo. Eu nem percebi que eu ofendi. Eu sou muito assim. Então, depois desse capítulo especialmente, depois dessas últimas semanas, eu tenho começado a observar que mais válido é eu perder a piada do que eu perder o amigo. Usando o ditado popular. Pode falar, Dudu. Só complementando no que você disse a respeito das brincadeiras, eu acho que a maioria das vezes nós magoamos as outras pessoas por causa de brincadeiras, comentários totalmente desnecessários, porque nós não conhecemos de verdade as outras pessoas. Se nós estivéssemos próximos a elas, né, como Jesus fez com os discípulos, nós conheceríamos o coração dos outros, então a gente saberia o que falar e o que não falar. Então, eu acho que mais do que às vezes uma pergunta genérica, qual que é o limite, né? Até onde eu posso chegar com o irmão? Na verdade, é o quão próximo você anda desse irmão. Esse é o limite, cara. O limite é esse. O limite é, se você tá o mais próximo dele, mais limite você vai ter e mais amor você vai ter por ele. Quanto menos próximo você tá, mais você pode cair, né, nesse pecado. Como o Jota disse, bem falado, é pecado. Quando você ofende o irmão por brincadeira, é pecado. Então, talvez eu sei que é difícil, mas às vezes a gente empolga, tá no meio da galera, principalmente os homens. Eu falo por causa, quando tá na roda dos homens, a gente quer exagerar, né? Tá no coração do caboclo fazer isso. Mas se a gente tá próximo aos irmãos, a gente sabe até onde chegar. Então, às vezes tem pessoas comentando sobre uma coisa que ofende os outros há tanto tempo, mas ninguém acessou um lugar no coração da pessoa para saber que ofende. Então é melhor, como o Jota falou, se reservar, deixar de ser um engraçadão e ser o amigo, né? Eu acho que esse é um lugar para todos nós, né? Porque eu também ainda peco muito nessa questão de brincadeiras, eu creio, porque quando a gente está entre amigos, entre as pessoas que teoricamente tinham que aproveitar mais do nosso amor, mais a gente é indecente nos gracejos, mais a gente faz essas coisas. E é algo que a gente precisa converter nosso coração para isso mesmo. É isso aí, Jota. Bia, pode falar, Bia. Isso que o Eduardo falou é muito importante, porque acho que no nosso contexto geral, assim, a gente é muito brincalhão, né? E às vezes a gente peca muito no nosso zelo, no nosso equilíbrio. Eu já participei de contexto, assim, na minha comunidade anterior, que essas brincadeiras, muitas vezes, elas tinham mais fundo de verdade do que brincadeira. E virou meio que uma cultura agir de uma forma de dar opinião com um tom de brincadeira, porque é exatamente o que você falou, é ferir e depois dar a desculpa, era uma brincadeira.
e isso gerou uma proporção de consecutivos problemas, né, de pessoas que não exerciam mais a prática de confissão de pecado, porque aconteceram situações em que isso gerou brincadeiras, né, algo vulnerável de alguém, que foi o que o Eduardo falou, né, quando você está caminhando próximo de alguém, você não vai fazer isso com a pessoa. Você sabe, né, os limites de cada um, você sabe aquilo que é um problema, aquilo que é uma dificuldade. Então, por que você vai fazer uma brincadeira com uma pessoa? Para a gente, pode ser uma brincadeira, mas talvez para aquela pessoa seja uma dificuldade, seja um pecado, talvez seja uma coisa, assim, muito difícil na vida dela, né? Então, realmente, a gente precisa ter esse zelo no nosso meio, a gente precisa entender o limite de cada irmão, né, principalmente de quem a gente anda mais perto, e guardar o coração dessas pessoas, porque isso pode gerar esse ambiente onde não vai haver mais vulnerabilidade. E eu vivi um ambiente assim, então eu posso falar que eu experimentei disso, as consequências de um ambiente assim, onde não tiveram zelo, e as brincadeiras, na verdade, elas tinham um fundo de verdade que feriram muitas pessoas, né? Então, assim, Deus nos livre de viver um ambiente assim, que possa ferir mais irmãos e gerar uma prática das pessoas não conseguirem mais se abrir, não conseguirem mais serem vulneráveis, porque sabem que isso podem ser utilizadas, né, por elas, né, ou por outros irmãos, como uma brincadeira que fere, né? Isso é muito sério, gente, porque, como a Bia bem falou, né, no nosso contexto, a gente é uma zoeira, a gente é assim, o que não significa que isso vai mudar, não estou falando que a gente vai perder, o livro fala muito disso nesse capítulo, nesse parte, ele fala muito disso, né, a gente não pode perder o senso de humor, não é sobre isso, mas é que até o nosso senso de humor, a partir da perspectiva do evangelho, ele muda, entende? Porque Jesus, ele não riu da desgraça da humanidade, como a gente gosta de rir da desgraça alheia. Jesus não fez isso. Pode falar, Lucas. Eu creio que hoje a gente tem procurado viver esse relacionamento de aliança, né? E muitas vezes não, e muitas vezes mesmo a gente é falho, né, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas de palavras, né? E às vezes, em uma brincadeira, a gente pode machucar pessoas. E a gente ter maturidade para poder, se caso ser machucado, a gente possa compartilhar com o irmão, sabe? Ter essa atitude de não guardar isso internamente, mas poder compartilhar, e poder abrir isso. Talvez seja uma oportunidade do irmão estar crescendo como pessoa, como aliança, como relacionamento, e talvez ele falhou com você e você também tem falhado com ele por você não ter dado a oportunidade de ele crescer nisso, né? Então, eu acho que a gente pode também jogar nos dois lados, né? Se a gente tiver maturidade para poder saber agir com isso, a gente pode edificar a aliança, tanto quando você machuca e tem a humildade de reconhecer, quando você é machucado e tem a humildade de compartilhar isso, né? É sobre isso. É isso. Pode falar, Kate. Eu sou a nota de rodapé dos irmãos, eternamente. Eu sou a pessoa da gracinha, né? E durante esses tempos de caminhada aqui na minha comunidade anterior, eu venho de um contexto onde eu fui criada com homem, né? Eu cresci com 5 homens. Então, assim, e os meus tios, mano, umas gracinhas assim, que tipo assim, eles nasceram sem filtro, velho. Ninguém passou na fila do filtro lá, não. Então, o que acontece? Eu aprendi a brincar dessa forma, entendeu? Do mesmo jeito que eles e tal, e não sei o quê. E aí, quando eu me converti, né, eu cheguei na outra igreja, né? E assim, e no meio da rodinha lá, e brincando, e não sei o quê. E minha filha, fiz uma graça, fiz com o pastor, o Isaac. Você sabe como é que o Isaac é. Mano do céu. E ele não tinha percebido que a graça era com ele. Depois de uns 5 minutos, ele me levou lá pra dentro. E ele falou tanta coisa pra mim, velho, que ele acabou comigo, assim, que eu chorava igual uma criança. Igual uma criança.
E que você tivesse percebido que essa graça era comigo, você tinha passado uma vergonha que você nunca passou em toda a sua vida. E isso, o que que foi acontecendo? Essas minhas gracinhas deu liberdade para que outras pessoas brincassem comigo da mesma forma, né? Da forma como eu atingia elas, né? Ah, tô brincando e não sei o que, não sei o quê. Só que eu era ofendido por essas pessoas. O problema estava em mim. Porque quem fez as brincadeiras primeiro fui eu. Então, assim, às vezes eu brincava e, de repente, num ambiente, assim, no meio da machaiada, por exemplo, fazer uma brincadeira assim, e aí eu ficava assim, putz, mano, caraca, mano, como é que isso veio? E eu ficava assim, sem entender o que tinha acontecido. Mas quem fez isso antes fui eu. Então, eu tive que mudar o meu comportamento. Eu tive que entender que o problema estava em mim e que aquilo ofendia os meus irmãos, aquilo me ofendia. Então, teve diversos processos na outra igreja que eu passei, que eu vivi, teve coisas que eu deixei de fazer. Por exemplo, de ofícios mesmo na igreja, entendeu? Porque eu estava ferida com todas aquelas brincadeiras, elas me feriam profundamente. Isso impedia que o espírito fluía daquela forma. Por exemplo, no louvor, sabe que tem um monte de graça assim, no meio do povo do louvor. E o que acontecia era que eu fiquei anos travada por conta de diversas gracinhas. Isso é muito importante a gente colocar bem frisado, assim, que é necessário também ter essa legalização para a gente falar aquilo que nos ofende para o nosso irmão. Fiz uma gracinha, inclusive, já tem um tempo atrás, com um irmão da nossa comunidade, um irmão muito querido e tudo, e aí ele teve a hombridade de falar assim, ei, eu não gostei. Na verdade, eu não gosto que você me chama assim, não gosto que você faça esse tipo de brincadeira comigo. E aí a tendência, e ele foi assim, ele teve uma postura muito firme naquilo, sabe? Não foi uma fala assim, que às vezes a gente tenta amenizar, né? Ah, então, deixa eu te falar, não sei o que, não sei o que. Não, ele foi firme. Cara, eu não gostei. Disso. Ponto. E a gente ter maturidade para ouvir e entender que aquilo não é apenas uma exortação, é uma constatação. Eu estou conhecendo mais o coração do meu irmão. E aí eu decidi, né? Então, em vez de falar, tem duas atitudes em relação a isso. Ou eu falar, fulano é chato, não sei o quê, não pode nem brincar mais, vou nem brincar mais com fulano, não. Ou eu respeito, eu amo meu irmão e eu caminho mais uma milha com ele. Então, eu acho que é por aí. Ariane, pode falar? É o Tylon, o mais brincalhão. Eita! Então, eu vou dar minha opinião em uma parte que é assim, tudo com equilíbrio, né? Então, assim, se você anular a intimidade, a brincadeira, eu acredito que você perde um espaço entre duas pessoas ou um grupo que você acaba perdendo um tipo de alegria, uma felicidade que você tem ali em alguns momentos e tal, né? Claro que eu estou falando de brincadeiras saudáveis, então, onde você tem um ambiente ali tranquilo. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, equilíbrio, irmãos, é tudo. Não tem como eu chegar aqui e brincar com pessoas que eu não conheço, com pessoas que eu não tenho liberdade, ou pessoa brincar comigo sem nem me conhecer e tal. Não funciona assim. Você brinca com quem você conhece. Então, exemplo, tem uma pessoa que a gente tem um jeito de brincar que é nosso. Pô, não faz desse o padrão para você fazer com outras pessoas. Você vai se dar mal, porque a gente às vezes brinca, ou às vezes tem essa pessoa que tem esse lugar com ela, tem tanto tempo que já brinca, tem tanto tempo que já tem um nível de intimidade para zoeira e tal, que acaba que a gente pode falar assim, não, o ambiente não pode ter zoeira. Eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que saber com quem brinca, saber o lugar de brincar, e fazer disso trazendo um equilíbrio, uma consciência para tudo, né? Porque, assim, eu acho que é meio que impossível, né? Tipo, você ter uma amizade sem que tenha uma brincadeira, sem que tenha uma resenha ali que a gente sabe que é bom. Sim. Mas é só esse ponto, né? Assim, entende? Sim. Mas o ponto aqui não é tirar a resenha, não é tirar a brincadeira de verdade. O ponto aqui é a gente querer chamar de brincadeira aquilo que é ofensa. Isso. É querer chamar de brincadeira aquilo que, na verdade, é difamação, aquilo que é pecado mesmo, entendeu? Porque é igual, não sei, acho que foi o Eduardo que falou,
que com aquelas pessoas que a gente tem amizade, que a gente tem uma caminhada, a gente sabe até onde a gente pode brincar, entendeu? A gente sabe no que a gente pode brincar, e vai ser de fato brincadeira, não vai ser ofensa. Agora, trazer isso para um lugar de leviandade, aí a coisa é diferente. Não é, gente, como a Kézia falou, né, Jesus tem senso de humor, Deus tem senso de humor. Não é tirar o senso de humor, mas é a gente resgatar a questão do homem equilibrado, tá? Da criação equilibrada, né? É isso, tá bom? E não querer disfarçar de pecado aquilo que, né, enfim. Conhecer o coração do irmão e saber o que para ele é ofensa. Às vezes nós passamos do limite. É isso aí. Quem mandou? Ativos? Atos. Então, vamos lá. O que Jesus chama de amigo? Qual que é a definição bíblica de amigo? A Luma falou, acho que quando a gente entende que o nosso coração é ruim e que tudo que é bom pode ser transformado em mal, aí fica mais fácil de engolir isso daí. Exatamente, Luma. Exatamente. Por isso que eu trouxe essa perspectiva, porque é a nossa cosmovisão, entendeu? Isso vai mudar tudo, vai mudar tudo. Bom, o que Jesus define como amigo, né? A palavra amigo na Bíblia, ela possui um significado muito mais profundo do que o uso que a gente faz hoje, né? O livro fala que na nossa mente a gente deveria substituir a palavra amigo pela expressão amigo de aliança, ou companheiro de aliança, ou parceiro fiel. Eu diria que a maioria das coisas das relações que a gente rotula como amizade, a gente deveria rotular como coleguismo, né? São colegas, são conhecidos até, mas amigos mesmo, a Bíblia nos traz uma outra perspectiva disso, né? Os discípulos foram se tornar amigos de Jesus depois de anos de caminhada juntos. A gente conhece uma pessoa há 15 dias, está chamando ele de best friend, BFF. Então, assim, a gente precisa realmente rever os nossos conceitos. O processo de desenvolver a confiabilidade é o discipulado na nova aliança. Então, qual que é a forma de nos tornarmos pessoas confiáveis? Através do discipulado. Aqui nessa passagem que ele cita uma explicação, vou ler bem rapidinho para vocês, de João 15, né? Ele cita essa passagem. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, no versículo 14, Jesus mostra que os discípulos se tornaram seus parceiros de aliança porque ele treinou eles a fazer tudo o que lhes ordenasse. Então, a obediência tem muito a ver com isso. Jesus diz no versículo 15 que nem sempre considerou os discípulos como seus amigos. Ele deixa claro isso. No princípio, vocês eram servos. Depois, vocês foram passando por um discipulado, por uma caminhada, uma jornada, até se tornarem amigos, né? Então, uma pessoa, ela tem que passar por esse processo antes de merecer essa posição de amigo confiável. É um processo. A gente não pode entregar o nosso coração para qualquer um. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? O Edu já me chamou a atenção aqui que eu estou passando do horário. Mas vamos lá. Depois ele comenta sobre pais, amigos e discípulos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa progressão da amizade, tá, gente? Calma, que é uma das partes centrais aqui. Mas eu só queria enfatizar nesse texto algumas coisas que eu deixei marcado. Ter amizade como alvo nos ajuda os pais a criar os filhos sem legalismo. Você não está treinando robôs. Você está cultivando amigos. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui para mim foi um baque. Foi um baque. O processo de discipulado de Jesus, ele foi trabalhar com esse grupo de homens para fazer com que eles se tornassem amigos de confiança. E nós, como pais, se a gente coloca a amizade como alvo,
a gente consegue criar os nossos filhos sem legalismo. E a gente consegue representar Deus na vida desse, sabe? Facilitar a visão e a assimilação de Deus como pai na vida dos nossos filhos, sabe? É importante que não confiar em alguém, o livro deixa isso muito claro, não é sinônimo de não amar. E ele usa essa expressão exatamente no aspecto de criação de filhos. Você não vai ter o seu filho para ele, você ama seus filhos, mas para você conseguir compartilhar algumas coisas suas, coisas do seu coração, tristezas, pecados, ele precisa ter muita maturidade. E no discipulado é a mesma coisa. Então, a confiança ela é desenvolvida com o tempo, o que não significa que você não ame aquela pessoa, né? Então, assim, eu amo a maioria das pessoas que está aqui, pelo menos, cada um à sua medida, mas eu tenho aquelas pessoas que têm meu coração, aquelas pessoas que sabem quem eu sou de verdade, com quem eu posso me abrir, com quem eu posso compartilhar as minhas frustrações, os meus pecados, porque elas têm, sabe, confiança. Então, amor e confiança são coisas que andam juntas, mas não necessariamente em todo o tempo. E o livro traz esse paralelo, né? No contexto da criação de filhos, eu marquei uma frase que ele diz, nesse contexto, um ato de disciplina e correção significa um ato de amor, porque a pessoa ela estende a mão e atrai a pessoa para um relacionamento mais íntimo. O Eduardo vive dizendo, né? O que é exortação? Quem lembra aí? Exortação é trazer para perto. Então, a gente precisa ter isso, alguém escreveu alguma coisa, ter isso muito bem colocado. Como sua digníssima falou no culto de mulheres, que ela olha para Helena como uma irmã de fé dela, e isso gera muito temor no coração dela. Uau! Minha esposa, né, gente? Manda parar. Efésios, a gente leu o texto de Efésios 4:15, que ele fala sobre seguindo a verdade em amor, né? A forma de corrigir, ela precisa ser carregada desses dois elementos, a verdade em amor. Então, se eu com meu irmão, eu com meu discípulo, eu com meu filho, eu apenas me preocupo em falar verdades e não tenho amor, eu provavelmente vou afastar essa pessoa. Agora, se eu trago as verdades encharcadas de amor, eu não só trago essa pessoa, a palavra diz que a palavra branda, ela ganha o seu irmão, enquanto a ríspida. Então, eu não só ganho essa pessoa, mas eu ajudo ela a moldar na caminhada e eu trago ela para perto. Porque quando eu vou... Gente, se você está disposto a apontar os erros, os pecados de alguém, você precisa estar disposto a caminhar mais uma milha com essa pessoa. Eu vou repetir, se você está disposto... Eu estou falando isso porque tem pessoas sanguinárias no nosso meio. Então, se você está... E eu sou uma delas. Se você está disposto a apontar falhas no seu irmão, a apontar pontos de melhoria e etc. com essa pessoa, você também precisa estar disposto a pagar o preço, entendo o que eu quero dizer, e a caminhar uma milha com essa pessoa. Se você não está disposto a isso, finge que não viu. Uma verdade, mesmo que seja uma palavra dura de correção, será mais prontamente ouvida quando falada com amor e com o propósito de atrair a pessoa para um relacionamento mais íntimo. Amém? Lembrando, não fala para a pessoa e nem para o outro irmãozinho também não, né? Para falar, aí vira fofoca. Isso. Mas isso aí é um spoiler para outra parte aqui do livro que vai falar sobre isso também. 2 Timóteo capítulo 2, irmãos. O modelo de discipulado de Jesus deve desenvolver fidelidade em um grupo de amigos. Então vamos lá. O que é o discipulado bíblico? Primeiro é melhor falar o que não é. O que não é o discipulado bíblico? Um discipulado bíblico não é a pessoa ter
total domínio e controle sobre a sua vida. Um discipulado não bíblico, ou um discipulado bíblico não é, um discipulado não bíblico não é você ter que abrir a sua vida até, tipo, quantas vezes você teve relação sexual com sua esposa naquele tempo. Discipulado não bíblico vai exigir de você uma prestação de contas de uma mão só. O discipulado não bíblico, ele vai exigir de você coisas sem considerar o seu contexto de vida atual e a sua situação ali momentânea. O discipulado não bíblico, ele vai exigir de você um compromisso que apenas vem de você. Não é uma parceria de aliança. Em contraste a isso, um discipulado bíblico é desenvolvido amigos. Então, se alguém se considera útil ou eficaz apenas se ele está nessa posição de poder e controle e não consegue se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, nesse lugar de amizade, essa pessoa provavelmente falhou no que é de verdade o discipulado. Porque o discipulado de Jesus, no final, vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. Meus amigos. Então, meus amigos, se vocês estão, e eu sei que a maioria daqui tem ali, acompanham outras pessoas de alguma forma e tudo mais, tem pessoas, andam com pessoas, principalmente no contexto de igreja caseira, tenha em mente que você está treinando pessoas, principalmente os líderes, né? Mas todo mundo, vocês estão treinando essas pessoas que andam com vocês para elas se tornarem seus amigos. Quer falar alguma coisa, Zé? Bom, então 2 Timóteo diz assim: o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos e que também, para também ensinarem uns aos outros. Só fechar um gap aqui. Se Jesus entendeu e não confiava em ninguém, porque conhecia a natureza humana, e agora nós estamos olhando para pessoas que agora têm o potencial de serem confiáveis, pessoas que têm a capacidade de serem discipuladas, de entrarem nesse lugar de amizade profunda, para então se tornarem pessoas confiáveis. Tem um quesito, que foi o que a aluna falou, tem um quesito, né? Ser idôneos, né? Homens fiéis que sejam idôneos. E, gente, para uma pessoa ser fiel e ser idônea, ela precisa ter nascido de novo. Entende? Ela precisa ter matado esse homem que é mau, corrupto. Precisa nascer de novo, precisa ser uma nova criação. E essa nova criação, a gente estava conversando disso no sábado com os irmãos, essa nova criação se chama igreja. E aí é uma coisinha que lá em Filipenses, versículo 1, no capítulo 1, versículo 6, fala assim que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, fique tranquila, você não consegue se melhorar. Você não é capaz disso. Ok? Quem faz isso é o Espírito Santo por meio da igreja. Amém? Ok? Então, o que é o potencial para se tornar uma pessoa fiel? Uma pessoa com potencial para se tornar alguém fiel é alguém que demonstra frutos de arrependimento. É alguém que tem fome e sede de justiça, que busca a Deus constantemente e fervorosamente. É alguém que não tem apego à sua própria reputação. Amém? Essas são pessoas que vocês vão olhar e falar assim, uau, pessoas fiéis, pessoas idôneas, que também vão olhar para isso com a perspectiva de vamos ensinar outros, que vão passar essas coisas para outras pessoas. Atos
Pensamento. Discipulado não bíblico é igual vínculo empregatício. Um cobra e o outro faz. Discipulado bíblico é amizade com propósito. É um apontando para o outro. Jesus Cristo. É isso. É isso, irmãos. Deixa eu falar aqui para os irmãos solteiros aí que querem se casar. O casamento é um discipulado bíblico. Fica a dica. Quem pegou, pegou. Então, um texto que eu marquei aqui é: se não enxergarmos o discipulado como um processo de desenvolver amizades leais, ele se tornará um mero mecanismo de linha de produção desprovido de intimidade. Exatamente isso que o Atos falou aí. Amém? Então, só para avançar, para a gente finalizar, e aí eu vou abrir para quem quiser comentar essas duas coisas, e a gente encerrar, que é a questão das revelações secretas. Você já ouviu alguém falar alguma coisa sobre determinada porção ali das escrituras, algum assunto, alguma coisa, e aí você ficou assim, cara, que Bíblia que esse cara leu? Tipo assim, cara, a Bíblia que esse cara leu é diferente da Bíblia que eu li, porque parece tanto que tem algumas pessoas que conseguem descobrir algumas coisas na escritura que a gente não viu antes. Quem já teve essa sensação? Cara, eu tenho essa sensação direto, principalmente quando eu ando com o Nielto, fico louco. Quando eu ouço alguns irmãos, eu falo, meu Deus, quando eu ouço o Eduardo, quando eu ouço, enfim, eu fico assim, meu Deus. Então, assim, qual que é a sua perspectiva disso depois de ler esse capítulo? Porque ele diz aqui, tem um texto aqui que ele fala que quanto mais fiéis nós formos a Deus, mais os nossos olhos espirituais serão abertos para novas revelações. Vamos lá, o que você entende com essa frase? Alguém? Gilmar. Tá mudo. Abre aí, terra. Tô caçando um versículo referência aqui, que eu ainda não achei, quando eu achar eu te falo. Quanto mais fiéis formos a Deus, mais os nossos olhos espirituais serão abertos para novas revelações. Foi isso que eu falei, Atos. Era isso que você queria que eu repetisse? Eu acho que é igual quando eu ouço o Anderson Bonfim, cara. Eu falo assim, mano, o que é isso, velho? Esse cara, ele leu uma Bíblia que eu não li. Pode falar, Lucas. É o que a gente estava falando, né? Então, quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais espaço a gente tem para que Ele confie as suas revelações a nós. Uau, é isso. O Atos mandou aqui, Salmo 25:2, né? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Muito bom. A transmissão de verdade das Escrituras e a abertura de novas revelações de Deus só são possíveis dentro de um ambiente de confiança em que novos níveis de intimidade podem ser alcançados. Então, Jesus, ele olha para nós, nos chama de noiva, diz que ele é o noivo e nos chama para um casamento. Logo, ele está nos falando sobre um lugar de intimidade, de revelação que nós precisamos alcançar. Ou seja, em outras palavras, você quer ter mais revelação do plano de Deus e de quem ele é, você precisa caminhar em intimidade com ele. Jota, Oi. achei aqui. Salmos 25:14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará o segredo da sua aliança. Aleluia. Aleluia. Matou. Fidelidade. Oi? Essa é a referência maior da fidelidade a ele. É engraçado que lá em João, Jesus fala assim, né? Quando ele está subindo, ele fala assim: eu tenho muita coisa para falar para vocês ainda, mas vocês não podem suportar agora.
eu acho que caminha o nível de intimidade, o nível de confiança, e é óbvio também o nível de, juntamente com isso, o nível de maturidade caminha junto com isso. O Atos falou aqui, né, o Senhor só revela os seus segredos para amigos. Quem é servo não sabe o que o pai quer, mas aos amigos ele revela. Uau. É isso. Gente, quando o nosso coração ele se abre de verdade para Deus, quais são os aspectos que mostram que uma pessoa de verdade é realmente salva? Tem vários, né? Mas um dos que eu identifico muito é a busca constante e fervorosamente por Deus. É uma pessoa que tem fome e sede de justiça. É uma pessoa que tem fome e sede de Deus. É uma pessoa que quer Deus, entende? É uma pessoa que tá consternada. É uma pessoa que não está satisfeita com essa vida. É aquela peça quadrada no buraco redondo. Ela não se encaixa nesse mundo. Ela não se encaixa em nada disso. E ela busca a Deus. E ela caminha com Deus até ser amiga de Deus. E Deus vai revelando seu coração, os seus segredos a essa pessoa. Tem uma parte aqui que fala que quando o nosso coração se abre para Deus a ponto de expor a nossa própria vulnerabilidade, o Espírito dele vem habitar em nós. A intimidade e a revelação vêm juntas como complemento da presença do Espírito de Deus em nosso espírito. Por isso que quando Jesus foi, ele falou assim, eu vou enviar o Espírito e ele vai ensinar vocês sobre toda a verdade. Porque nós vamos nos tornando pessoas confiáveis. Samara, pode falar. Até estava conversando com a Bex, quando a gente estava lendo junto, sobre essa parte da confiança, que às vezes a confiança de uns nos outros é sobre guardar, né, os segredos. Aí eu acredito que tem isso, né, com o Senhor, tem coisas que ele compartilha conosco, que é a intimidade nossa com ele, mas também sobre a confiança de entregar coisas, confiando que você, na verdade, não vai ficar só para você aquilo que ele compartilhou, mas que você vai, né, valorizar aquilo que foi entregue a ponto de compartilhar com outros, né. Aí a gente estava refletindo sobre isso, às vezes nós retemos muito aquilo que o Senhor nos confia a nós, e isso muitas vezes nos impede de receber, né, porque na verdade nunca é só sobre nós, né, é sempre para ser em nós e através de nós, então essa parte da confiança, de guardar, mas da confiança de receber e espalhar, entregar. Sim, é isso. É o que ele fala para Timóteo, né? Essas palavras que eu tenho dito, você precisa achar homens fiéis também para compartilhar. Mas engraçado, ele não fala para você compartilhar para qualquer um, né? Ele coloca esses homens fiéis, idôneos, né? Você pode falar. É uma coisa que o seu Haroldo ele sempre gosta de falar, né? Que a revelação dentro dessa dinâmica de aliança, ela tem uma parada muito legal, que é o seguinte: às vezes o Senhor vai revelar algo para uma outra pessoa, para que você se submeta a ela, porque ele não vai liberar tudo sobre você. Então, o legal de andar em aliança é porque eu sei que o meu irmão, ele me completa, porque eu não tenho tudo, né? Então, eu sou uma parte. Então, por isso que é importante a gente amar a aliança, né, e andar em aliança, porque a gente vai conhecer o Senhor também através da revelação que o Senhor vai disponibilizar, né, vai liberar na vida do meu irmão. É isso, né? Uma coisa que o Tylon comentou, e o Eduardo também, é que a gente sabe qual o nosso amigo, a gente sabe onde a gente pode brincar, onde a gente sabe onde a gente pode pisar, a gente sabe o que afeta ele, né? Com o nosso amigo a gente faz assim. Cara, com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. O ponto é que muitas vezes a gente está mais preocupado em desenvolver uma amizade bem superficial e menos preocupado em se aprofundar tanto com Deus. E se é assim com Deus, muito mais será assim com os homens. Pode falar, Manuel. Então, Jonatas, eu voltando aí ao teu raciocínio da questão de escarnecer, né? Zombar, zoar das pessoas.
que é escarnecer, o mesmo que escarnecer. E os dois grandes mandamentos, um deles é amar o próximo. E esse próximo, ele vai chegar até você. Ele pode chegar dentro de uma comunhão e pode chegar também, às vezes, de forma agressiva, estranha, ou até arredia. Mas você precisa amar essa pessoa, porque é o próximo que chegou. E eu creio que quando esse mandamento foi anunciado, amar o próximo, não é só as pessoas que você tem intimidade ou que você goste delas, mas são pessoas que às vezes vêm para te ferir, vêm para te machucar ou para tentar tirar alguma coisa de você. E amar não também necessariamente é você suportar essas pessoas no sentido de como elas querem ser suportadas, mas é você tratar do assunto dentro de uma justiça, seja qual for o comportamento do assunto, dentro de uma justiça. E isso é legal na questão de amar. Não necessariamente não é dar o que a pessoa quer, mas o que ela realmente precisa. E isso tem sido difícil hoje nos dias, para tratar, né, da comunidade, cuidar dessa parte de amar o próximo. É incompreensível, porque o que está de ensino e aplicado no sistema, dentro das igrejas, é que você precisa passar a mão na cabeça da pessoa e suportar o erro dela. Não é isso. Você precisa confrontar ela, como Jesus disse a Pedro com boas intenções de procurar proteger para que ele não morresse na cruz. Jesus disse para ele claramente, diante de todos: para trás de mim, Satanás. O comportamento de Pedro era Satanás. Não é que Pedro estava com um demônio dentro dele, mas o comportamento, a atitude, uma intenção, né, boa, louvável, carnal, claro, que Jesus repreende. Então, essa verdade do amor e da aliança, ela precisa ter essa fidelidade de tratar do assunto, mesmo que precisa, às vezes, você abrir mão do momento, de repente, agir, cala-te, espera, vai orar, vai buscar uma resposta, como falar e tratar desse assunto. Então, isso é interessante e importante. Nós não podemos perder as pessoas meramente por perder elas, mas se elas forem porque elas não aceitaram o verdadeiro amor, a verdadeira aliança e a comunhão que Deus deixou para que a gente possa compartilhar com elas. É isso aí, só participou dessa verdade aí. Nossa, obrigado, Manuel, que acrescentou muito. É verdade, né? A gente não pode ser conivente, como o Atos bem colocou aqui nos comentários, né? A gente precisa enxergar com amor, e o amor, ele não é omisso, né? Você ama seus filhos, você corrige seus filhos. Só mais uma conclusãozinha bem rápida, para não tomar muito tempo. Às vezes, um tratamento de amor de forma que a pessoa vai ficar muito mal, de repente até te odiar por um período longo, de repente até 5 anos de ódio, mas essa pessoa, ela vai entrar no céu. Ela foi digna de tratamento, ela foi digna de uma cirurgia, e ela vai entrar no céu porque você amou ela de forma correta, não como ela queria, claro, e ela vai entrar no céu, ela vai entrar no reino. Então isso é muito, muito interessante, precisamos realmente ater para essa situação. E hoje tem pessoas que podem ver você como uma pessoa indigesta, mas um dia ele vai agradecer, vai falar: foi muito bom, foi terrível, foi muito mal o momento, mas valeu. Hoje eu já ouço pessoas falar sobre isso, em relação ao nosso contexto aqui, porque elas foram muito bem amadas da maneira correta. Tanto filhos, questão de parente, amigos, pessoas próximas, seja quem for que venha até você. É bom você ter essa liberdade e tratar certamente da maneira correta. É isso. Amém. Amém. A Luma falou, né? Como falaram, precisamos de intimidade para exortar. Paulo usou de ironia com a igreja de Corinto. Se conhecemos uns aos outros, saberemos como exortar também. Eu nem diria que a gente precisa de intimidade para exortar, mas eu acho que a gente precisa estar disposto a construir essa intimidade. Entende? Eu acho que é por aí. Então, como o Manuel falou, às vezes chega uma pessoa, você ama a pessoa da forma correta, ela não tem intimidade ainda, ela não está ali. Mas quando você se dispõe a exortar e a amar, a exortação,
ela é falar a verdade em amor, ela é trazer a pessoa para perto. Então, essa exortação, ela vai ser carregada de uma disposição da pessoa que exorta de caminhar junto. Ou seja, quem exorta, como eu falei lá atrás, né? Quem exorta precisa estar disposto a caminhar junto, a andar mais uma milha junto, né? É bem por aí. Não é a pessoa não precisa ter intimidade para exortar. É óbvio que tem que ter intimidade, vai te exortar. Minha esposa mesmo, filha, não me alisa não, tá? Não me alisa. E eu sei que a esposa de todo mundo aí também. Mas se você está disposto a exortar o seu irmão, como eu falei, você precisa estar disposto a caminhar uma milha com ele. É a disposição de construir uma amizade confiável. E não apenas exortar por exortar e tchau, obrigado. Não. Entende? Acho que é por aí. Ó, Eduardo. Vou ser rápido aqui, que a gente já passou um pouquinho do horário, mas só fechando, eu vejo que assim, todo capítulo tem um ensinamento em claro e evidente, né? Eu acho que o ponto-chave, eu acho que quando a gente lê sobre tudo isso que foi falado, né? Eu, pelo menos, pergunto a mim mesmo, né? Como se tornar confiável? Como ser confiável, né? Como construir um relacionamento desse? E é engraçado que isso não exime a gente de passar por sofrimentos. Pelo contrário, né? Se for alguns capítulos anteriores, a gente vê sobre esse aspecto de assumir prejuízo. E eu eu tenho certeza que Jesus foi perfeito, mesmo assim, né? Um deles o traiu, outro o negou, né? Então a gente às vezes coloca a nossa expectativa no lugar errado, tá? Eu sei como fazer aliança agora, então agora tudo vai dar certo. Na verdade, o caminho é um pouco oposto a isso. Eu sei como me relacionar agora, né? Mas nem tudo vai dar certo, né? E esse coração confiável, ele é moldado para passar por essas coisas, né? Aqui, relacionamento de aliança não é a forma perfeita em como se deve relacionar com a igreja, mas é a forma com que Deus escolheu se relacionar com o homem. Então, caminhar nisso é aquilo que a gente falou no começo. Onde um lado é perfeito e o outro é imperfeito, é muito difícil. A proposta difícil que a gente tenta fazer aqui toda semana. Então, ter o coração no lugar certo, eu acho que é a melhor coisa. Temos que trabalhar para nos tornar confiáveis, mas ao mesmo tempo temos que aprender a assumir esse prejuízo do que é andar em comunidade, porque senão também a gente fica super seletivo, né? Beleza, deu errado uma vez aqui com o irmão, acabou, ferinha, cada um pro teu lado, beleza. Mas a verdade é muito mais que isso, né? É continuar ali, é andar aquela outra milha, é fazer a mais, mas mediante o mesmo fundamento concreto e correto. A Samara ainda quer falar, Jota? Mete bronca aí, senão eu enrolo demais. Pode falar, Sam. Eu queria compartilhar aqui que eu fui buscar o significado da palavra exortar e eu tive uma surpresa, que às vezes a gente dá um significado para uma palavra, né, e nunca vai ver o que de fato ela significa. E exortar significa estimular, persuadir, aconselhar, despertar e encorajar. Que parece que é tipo assim, parece que é uma crítica, é apontar um defeito, né? Só que isso, na verdade, é admoestar. Eu não sei se todo mundo tinha isso, mas para mim foi uma surpresa agora. Eu não sabia que era mais nessa parte de estimular, na verdade, de encorajar alguém. Tipo assim, quando você fala exortar, você já imagina uma coisa ruim. Sendo que, na verdade, é pro bem do outro, né? Enquanto que essa parte de criticar, apontar o defeito, é admoestar. Uau. Tá vendo só? Aleluia. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa pra gente já encerrar, porque o Eduardo já deu a dica aí, né? Quem pegou, pegou. Bom, dentro de tudo isso, eu acho que eu queria finalizar apenas citando algumas questões do final aqui, óbvio que você já leu ou vai ler, vai meditar sobre isso, que é a diferença entre ser um amigo confiável e ser apenas um amigo superficial. A verdadeira amizade de aliança, ela não tenta dar um show de socialização para um grande número de amigos.
mas ela está mais preocupada em ser alguém fiel e compromissada com os relacionamentos que Deus te deu. Então, fugir dessas superficialidades, gente. É óbvio que não tem como. A gente tem pessoas aqui que eu só vejo de vez em quando, tem só pessoas aqui que eu só vejo no domingo, que é o culto coletivo e tudo mais. Então, a gente vai ter um nível superficial de amizade mesmo, e tá tudo bem. Mas fugir, o livro usa até esse exemplo, né? Fugir dessas pessoas que são muito serelepe, vamos dizer assim, brincando, aquela coisa com os outros e tudo mais, mas, por exemplo, um exemplo que o próprio livro cita chega no momento de adoração, chega no momento de busca ao Senhor, chega no momento, vamos dizer assim, um momento de seriedade, né? A pessoa, ela não se dá bem, ela não se sente ali. Então, isso é um forte sinal de que aquela pessoa, ela não é uma pessoa confiável. Porque, como o Atos colocou ali, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o outro é o que vai dizer, né, é o que vai mostrar como está a nossa relação com Deus. Se a gente está em um nível de fidelidade com Deus baixo, nós não vamos ser pessoas fiéis uns com os outros. Nós não vamos ser pessoas confiáveis uns com os outros. E toda essa jornada, gente, é para que a gente construa esse ambiente mútuo de amizade saudável, um lugar onde tem um chão, né, alguém já usou essa expressão, não consigo lembrar quem foi, um chão macio, onde todos podem cair, podem errar sim, mas conseguem se levantar rapidamente e prosseguir e avançar para o alvo, que é nos tornarmos aquele homem perfeito, a plenitude, né, a medida perfeita do homem que é Cristo Jesus. Zé, já estamos encerrando. Zé vai falar e já ora por nós e aí a gente já acaba. Então, vocês falando de relacionamento, tá ouvindo bem? Tá, né? Eu fiquei pensando aqui, né? Como que vai ser isso, como isso vai acontecer. E tudo parte de um ponto, né? Amar a Deus. E se a gente ama a Deus, Deus ele vai colocar os anseios do coração dele em nós. E a gente vai passar a amar o que ele ama. Então isso a gente consegue tocar a realidade, que é a realidade dele, né? Amar o próximo, né? Então, esse é o ponto que a gente tem que aprender a amar a Deus e amar o que Deus ama. Só assim a gente vai conseguir atingir esse nível de confiança e de relacionamento maduro, saudável, né? De lares saudáveis, né? Porque nós somos família. Né? Então, é esse ponto que a gente vai tocar. Aleluia. Ora por nós aí, irmão. Pai, te agradecemos por esse tempo. Louvamos o Senhor pela mensagem, porque o Senhor sempre aquece o nosso coração com a mensagem, com a tua mensagem, com a tua palavra, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos ensine a te amar, para amar o que você ama. Nós queremos aprender contigo, ó Filho. Nós queremos aprender contigo, ó Deus. Amar o nosso próximo. Queremos aprender contigo a construir relacionamentos de aliança, de acordo com a tua vontade, se não de acordo com a nossa vontade, porque nós mesmos não temos padrão. Todo padrão se encontra em ti, Jesus. Tudo está em ti, Senhor. Tudo vem de ti, tudo deve voltar para ti. Pai, por isso nos ensine, Pai. Afeta a nossa realidade com a tua presença, Senhor. Afeta os nossos dias, Senhor. Afeta os nossos relacionamentos, Senhor. É isso que eu oro, Pai, é isso que eu te peço. Sê conosco, Senhor, nesses dias. E nos ensine a relacionar contigo assim como Davi se relacionou, Pai. Davi olhou para casa e viu que o Senhor habitava em tendas e falou, preciso construir um lugar para meu Deus. E o Senhor foi dar a planta para ele. O Senhor confiou a ele a planta. Por isso, Senhor, nós queremos chegar a esse ponto, Deus, de maturidade, onde o Senhor nos vai confiar a planta da casa, o modelo, Senhor. Nós queremos aprender contigo, Deus. Em teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Pessoal, é isso. Foi muito bom esse tempo. Boa noite. Desculpa aí termos passado do horário um pouquinho. Mas é isso. Tamo junto. Com Deus. Até
semana que vem. Amém. Com Deus. Falou, tchau, obrigado. Amém. Opa, Manuel, quer falar? Só boa noite, obrigado. Valeu, Jonathan. Valeu mesmo. Legal aí, tudo certinho. Abraço para vocês todos aí. Amém. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau, meus irmãos. Com Deus.